Olá meus amigos, meus irmãos em Cristo, é o pastor Carlos Souza gravando para vocês mais um vídeo aqui no canal. Quero pedir que você deixe o seu comentário, o seu like, que também você se inscreva no canal. Se esse vídeo for interessante, for importante para você, peço que você se inscreva, comente, compartilhe, dê aí um feedback pra gente, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre o milênio. Afinal de contas, é um dos temas mais inquietantes, vibrantes que nós temos dentro do contexto da escatologia bíblica do Novo Testamento, e muitos cristãos ainda têm dúvidas sobre a questão do milênio. Será que o milênio ele é um milênio literal ou um milênio alegórico, figurativo? É apenas uma conjunção de palavras, é apenas uma hipérbole, é apenas uma fantasia, um mito, algo que foi colocado simplesmente como uma alegoria nos textos do Apocalipse do Novo Testamento. Bom, as principais interpretações sobre o milênio são as seguintes, dentro de escolas das mais variadas linhas de interpretação bíblica e teológica do Novo Testamento. O milênio ocorrerá quando? Quando acontecerá o milênio? Será que o milênio acontece antes ou depois da segunda vinda de Cristo? O reino milenar deve ser entendido de forma literal e física ou apenas simbólica e espiritual? Quem são os indivíduos que nós encontramos no milênio? Quem são aqueles que são citados em Apocalipse capítulo 20? Que vão participar desse milênio, desse reino milenar de 1000 anos que a Bíblia os apresenta. Existem, senão, 4 posições que se propõem a tentar responder às perguntas e questionamentos sobre a questão do milênio. As principais interpretações sobre o milênio são as seguintes. Eu vou tentar compartilhar com você aqui algumas visões interpretativas sobre o milênio, para que você possa aí tirar a sua dúvida e tentar ver em qual delas você consegue se encaixar, ou em qual delas melhor lhe atende, qual delas melhor interpretam os textos bíblicos. Vamos lá. As principais interpretações sobre o milênio são as seguintes. Temos o amilenismo, nós temos o pós-milenismo, nós temos o pré-milenismo histórico e o milênio, e nós temos o pré-milenismo dispensacionalista e o milênio. Essas 4 linhas de interpretação sobre o reino milenar de Cristo se convergem para um único propósito. Cristo reina durante 1000 anos. Porém, as interpretações se dividem no que tange a literalidade do texto. Esse texto é literal? Não é literal? Então nós vamos tentar compreender alguns fatos nesse sentido hoje, para que você possa aí se localizar, se situar e ver qual linha de interpretação melhor se encaixa com os textos bíblicos, para que você possa tirar as suas dúvidas, as suas conclusões, tá bom? Vamos lá. O amilenismo e o milênio, qual que é a visão deles? Bom, embora o termo amilenismo transmita uma ideia de que não existe um milênio, não é isso que o amilenismo entende, sim, que há um milênio descrito em Apocalipse 20, entretanto não interpretam como um reino literal de 1000 anos, com Cristo governando sobre a terra após a sua vinda. Ou seja, para a teologia do amilenismo e o milênio, eles entendem o seguinte: o Apocalipse 20 descreve o reino de Cristo, só que não é literal. Ou seja, é alegórico, é figurativo, é uma linguagem interpretativa, não tem nada a ver no sentido literal. Bom, o amilenismo defende que o milênio já foi iniciado na primeira vinda de Cristo e terminará com a sua segunda vinda, quando haverá a ressurreição geral dos mortos, o juízo final e o estabelecimento do novo céu e da nova terra. No amilenismo, o milênio ocorre com o reinado dos santos com Cristo nos céus, conectado com a expansão da igreja e o avanço do evangelho na terra. Essa é a visão do
amilenismo e o milênio. O outro ponto teológico é o pós-milenismo e o milênio. Nessa visão teológica, o pós-milenismo, como o próprio nome sugere, entende que o milênio também ocorrerá antes da segunda vinda de Cristo. Porém, ao contrário do amilenismo, o pós-milenismo entende que o milênio será um período de grande paz e prosperidade, resultante da pregação do evangelho em todo o mundo. Logo, para os pós-milenismo, o mundo tende a melhorar antes da volta de Cristo, de modo que o milênio será caracterizado pela maioria dos habitantes da Terra, respeitando a palavra de Deus numa espécie de cristianização do mundo. Após esse período, Satanás será solto e Cristo o destruirá com a sua segunda vinda, condenando-o eternamente. Essa é a visão, então, do pós-milenismo e o milênio. Uma outra linha teológica é o pré-milenismo histórico e o milênio. Como é que eles enxergam a questão de Apocalipse 20 e o reino milenar de Cristo? Será que é literal? Será que é figurativo? Será que é alegórico? Bom, vamos tentar compreender o que o pré-milenismo histórico fala sobre o milênio. O pré-milenismo histórico defende um reino literal de Cristo na Terra durante 1000 anos, que será iniciado com a sua segunda vinda. Cristo governará a partir de Jerusalém e será um período sem igual na Terra, como nunca antes houve na Terra. No final do milênio, Satanás será solto e enganará as nações, influenciando-as a guerrearem contra Jerusalém e o governo de Cristo. Então, Jesus destruirá as nações rebeldes, juntamente com Satanás, lançando-os em condenação eterna. Após isso, haverá o juízo final e o início do estado eterno. Existe também uma outra linha interpretativa que diz o seguinte: é o pré-milenismo dispensacionalista e o milênio. Esse pré-milenismo dispensacionalista pregado é ensinado por algumas instituições religiosas. Eu vou tentar decodificar para que você possa compreender o que é o pré-milenismo dispensacionalista. Ele defende que o milênio será literal na Terra e começará após a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Ou seja, eles entendem, o pré-milenismo dispensacionalista entende o seguinte, que Jesus ele vem em duas fases. Na primeira ele vem sozinho, leva a igreja, na segunda ele volta com a igreja para então estabelecer o reino milenar. Vamos lá. Então esse pré-milenismo dispensacionalista, ele defende o seguinte, que o milênio é literal na Terra e começará após a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Diferente do pré-milenismo histórico, essa posição estabelece um tratamento completamente distinto entre a igreja e Israel, ou Israel e a igreja. Ou seja, Deus possui dois propósitos. Ou seja, o primeiro propósito é em relação à terra e ao povo de Israel, e o outro propósito é com o céu e a igreja. Então são dois povos distintos que Deus trata no pré-milenismo dispensacionalista. E primeiro é com Israel, o segundo é com a igreja. Para o pré-milenistas dispensacionalista, Jesus, em sua primeira vinda, tentou estabelecer o reino de Deus na terra. Porém, foi rejeitado pelos judeus, então Deus adiou esse plano e começou a tratar com a igreja. Somente após finalizar seus propósitos com a igreja é que ele retornará seu plano para com Israel. E isso ocorrerá principalmente no milênio, onde as promessas do Antigo Testamento serão cumpridas literalmente na restauração e exaltação de Jerusalém e do povo judeu sobre todo o mundo gentio. Essa posição escatológica do milênio durará 1000 anos literais e Jesus estará governando visivelmente num trono em Jerusalém e será um momento de grande paz e prosperidade sobre a terra. Lembrando que essa visão teológica é a visão do pré-milenismo dispensacionalista, ok? Essa é a visão deles, que o reino milenar de Cristo será literal, Jesus vai governar o mundo de Jerusalém, que vai ser a sua capital,
e dá o sentido de restauração para a nação de Israel, e ele trata com dois povos, com Israel e com a igreja, e haverá paz, haverá abundância, enfim, é uma visão literal do reino milenar, ok? Diferente das outras visões teológicas, como por exemplo do amilenismo, como por exemplo do pós-milenismo, e então, como por exemplo, o pré-milenismo histórico. Então, esse pré-milenismo dispensacionalista crê num reino milenar literal. Então vamos continuar aqui para que nós possamos falar sobre esse assunto com mais profundidade. Vamos lá. Como é que nós podemos interpretar as questões voltadas ao milênio, tendo em vista que esse assunto aqui é um assunto para muito tempo, para muitas horas, e eu quero falar aqui no máximo 12, 15 minutos hoje sobre esse assunto. Então vamos lá. Essas diferentes correntes escatológicas, essas diferenças entre o amilenismo, o pré-milenismo, o pós-milenismo e o dispensacionalismo, como é que a gente consegue interpretar? Bom, vamos lá. Em todas as posições, seja ela qual for, se amilenismo, pré-milenismo, se é o pós-milenismo, se é o dispensacionalismo, enfim, todas essas posições que nós falamos agora defendem os cristãos que realmente são cristãos genuínos, cristãos que creem na Bíblia. Então existem pequenas diferenças, um crê que é literal, o outro crê que não é literal, um crê que é simbólico, o outro crê que não é simbólico, um crê que Cristo vai reinar pessoalmente, né? Então, o que nós vamos entender aqui? Todas essas diferentes interpretações possuem suas dificuldades particulares. Portanto, devemos analisar à luz da Bíblia como todo para julgar qual delas parece ser mais coerente com a palavra de Deus. Então é o que eu estou dizendo para vocês. O que acontece? A gente precisa então compreender o que realmente a Bíblia diz para que nós possamos tirar as conclusões. Se será um reino milenar, se será um reino literal, se é apenas uma alegoria e se realmente o modo de interpretar, se ele condiz com o que a Bíblia está dizendo, com o que a Bíblia está falando. É muito importante. Então é muito importante você compreender o seguinte: independente da linha interpretativa e teológica que a sua igreja ensine, que o seu pastor ensine, que você aprendeu na faculdade teológica, enfim, independente da linha teológica, se ela acredita no reino literal, se ela acredita num reino simbólico, o importante é você compreender o seguinte: independente da interpretação ou da linha teológica que você acredite, que você pregue, porque existe muita discussão sobre esse assunto, ok? Prometo a você gravar um vídeo mais completo, aí de 1 hora, 2 horas, 3 horas, falando profundamente sobre esse assunto, mas hoje é só um tira-gosto, hoje é só um pouquinho, tá? Para que a gente possa ter um feedback sobre o assunto. Se mais pessoas desejarem ouvir, deixe nos comentários que eu vou falar com mais profundidade sobre esse assunto. Mas independente se você acredita num pré-milenismo, ou num amilenismo, ou num pós-milenismo, se você crê, se é literal, se não é literal, se é simbólico, enfim. O importante é você compreender o seguinte: são fatos. Número 1, Cristo voltará. Isso todo mundo de qualquer linha interpretativa concorda. Cristo voltará. Número 2, ele julgará todos os homens. Vai condenar Satanás e seus agentes e os incrédulos ao lago de fogo. Isso todo mundo concorda. Uma outra coisa que é importante todos os santos, os salvos, viverão eternamente com Cristo, em um novo céu e em uma nova terra. Isso todo mundo concorda. Então, independente da sua linha interpretativa escatológica, se o reino é milenar,
e ele vai durar 1000 anos, literal ou simbólico, bom, há muita discussão sobre esse assunto. Mas é importante o seguinte, você compreender que o milênio é uma doutrina bíblica, está na Bíblia, e em Apocalipse 20 a expressão 1000 anos, ela aparece pelo menos 6 vezes no capítulo 20, do versículo 2 ao versículo 7. Portanto, é uma doutrina bíblica, está na palavra de Deus, ok? Então a gente tem que examinar, temos que estudar com cautela e verificar se realmente os textos condizem com aquilo que nós estamos ouvindo e aprendendo, tá bom? Bom, seja como for, nós aguardamos a vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja e nós cremos que todos nós estaremos com o Senhor, seja um reino literal ou seja um reino simbólico. O que importa é que todos nós aguardamos a vinda de Cristo para reinarmos com Ele, não só por 1000 anos, mas por toda a eternidade. Tá bom? Se eu tiver um bom feedback, um bom retorno desse vídeo, prometo gravar mais para vocês, tá? Pelo menos 1, 2 horas, 3 horas falando sobre o milênio, aí nós vamos destrunchar, nós vamos entrar profundo, tá? Deus te abençoe, se inscreve no canal, deixa o seu like, o seu comentário. Beijo no coração, até a próxima.